Não. Você vai ganhar pontuação por habilidade. Então, é Sim. uma pontuação associada pelo speaking, pelo writing, pelo listening e pelo reading. Se você, inclusive, notar que o CELPIP não te fornece o overall. Ele vai falar, sua nota no listening é essa, no reading é essa, no speaking é essa e no writing é essa. Ele não te fala qual que é o overall. E muitos brasileiros até estranham. Poxa, por que não veio o meu overall? Porque realmente não é relevante para o Canadá. No processo de imigração, que é para qual a prova é aceita, eles não consideram o overall. No processo de educação, no entanto, é muito comum ser considerado o overall, né? Então, normalmente as escolas colocam, precisa de um CLB 7 ou um CLB, ou precisa tirar no mínimo de 6, mas nenhuma nota pode estar abaixo do que 5,5, por exemplo, ou não pode ser abaixo de 5,5 no writing. Então, no processo de educação, normalmente é essa a condição para entrar. Existem escolas que consideram 5,5, existem escolas que consideram o CLB 9, efetivamente, dependendo do curso, mas essa é a média. Para a imigração, não. Então, por exemplo, o CELPIP, se ele é mais fácil no reading e no listening, porém mais difícil no writing e no speaking, não vai te ajudar. Não. Porque, afinal, você precisa dar nota boa em todos. Sim, e eles não tiram a média. Então, se você tirar 12 no listening e reading, que a prova do CELPIP é 0 a 12, porém, se você tirar um 6 no speaking e um 7 no writing, o seu CLB vai ser 6. Não vai ser CLB média dos 4. É de acordo a nota menor que você tirou na prova. Eu acho também não é muito legal, não é? Eu não acho muito justo isso, porque eu acho que, poxa, seus skills do listening pode estar no 12 de 12, mas se você tira um 6 no speaking porque travou na hora, seu CLB vai ser 6. Isso em consideração quando estiver escolhendo a prova. É claro que isso é a nossa opinião, né? Então, como a Maria falou, não deixa de ser uma personal choice. Então, quando você for fazer a prova, faça a sua lição de casa, pesquise, faça uma simulação e tome a decisão. Até porque, dependendo do programa de imigração que a gente seleciona para você, pode ser que você não precise da nota mais alta, né? Então, para os programas, a maioria dos programas que você vai fazer o processo do Brasil, a nota mais alta, ela é importante quando a gente fala de Express Entry, por exemplo. Mas se a gente está falando de um programa provincial, se a gente está falando de um suporte do empregador que você tem, ou de um plano um pouco a médio e longo prazo que vai contar com Canadian Experience, um programa de self-employed, por exemplo, você não precisa da nota mais alta. E aí, eventualmente, você pode falar, quer saber? Eu prefiro, já que eu não preciso da nota mais alta, eu vou fazer o CELPIP que é um pouquinho mais tranquilo na hora de fazer a prova, né? Ela não puxa tanto, digamos assim, né? Porque no IELTS é mais puxadinho, você tem que estar bem... No listening e reading é bem... É bem puxadinho, bem né? puxadinho. Então tem que estar bem treinado. Tanto eu acho que para os dois. O listening e reading no CELPIP tem suas dificuldades também. É questão de fazer as simulações no site. Por exemplo, eu não tenho uma memória muito boa na hora de fazer uma prova, e o listening do CELPIP, em algumas partes, você não consegue ver a pergunta antes de ouvir. Agora o IELTS é o contrário. Então, eu já fiz as provas, né, para sentir a diferença. Eu achei tão difícil ouvir 2 minutos de pessoas falando no CELPIP listening e aí depois ver as perguntas. Sim. Então você tem que tirar nota e ficar anotando tudo. E eu achei isso um pouco difícil na parte do CELPIP listening, enquanto o IELTS você pode ver as perguntas antes de ouvir. E durante até, né? Sim, então você já sabe o que você está buscando em termos de resposta, o que é a informação que está faltando. O CELPIP não te dá isso em todas as partes. Algumas partes te dá a opção, mas algumas partes não. Você tem que ouvir, prestar atenção e depois ver as perguntas. Então, to be fair, para não dizerem que a gente só falou mal do CELPIP, tem uma vantagem no listening do CELPIP, né? Conta pra eles. O CELPIP, como é uma prova canadense, eles só usam sotaques canadenses. Então, no áudio do listening, você não vai estar ouvindo áudio de sotaques de outros países, como no IELTS, que no IELTS pode ter australiano, americano, canadense, britânico. E alguns alunos acham bem difícil o sotaque britânico. Agora, o canadense... E o australiano é terrível, terrível. E o sotaque canadense é bem neutro. Até na minha escola, com os professores, eu de propósito queria somente que a gente tivesse professores com sotaque bem neutro canadense. Então, por mais que eu não acho que o nosso inglês é melhor, nem nada disso, só que eu acho que sendo que os nossos clientes querem vir para o Canadá, faz sentido praticar e estudar com uma pessoa que tem pronúncia canadense. Ela está sendo modesta, porque o sotaque canadense é mais clear, mais fácil de entender. Então, se eu tivesse que ranquear os sotaques, o canadense é o melhor do mundo. Segundo o americano, que eu acho que é bem próximo, mas eles normalmente juntam muitas as palavras, o que pode fazer um pouco mais difícil. E eu que morei em Londres, amo o sotaque britânico, mas é mais difícil. É um pouco mais difícil.
Então, to be fair, é o melhor. É o melhor. Então, isso é uma vantagem, tá, gente? Pra você saber. Mas como a gente falou, faça simulações nas fontes oficiais para você sentir a diferença antes de você investir na prova, porque a gente sabe que também é um investimento. Bom, esse vídeo é para quem está começando a pesquisa, quer entender as diferenças, etc. E não tem como não falar de CLB, né? Sim. Como eu disse, eu já falei no começo do vídeo CLB aqui, CLB ali. Conta pro pessoal o que é CLB e explica um pouquinho das diferenças dos níveis, né? Tá. CLB significa Canadian Language Benchmark. E é um órgão canadense com professores de inglês que decidiram quais eram as notas mínimas em termos de proficiência de inglês para programas de imigração, tá? Então a gente sabe que tem muitas letras, né? O IELTS, CLP, agora tem CLB e CFR, um monte de coisa. CLB, Canadian Language Benchmark. O que muita gente precisa para chegar no Canadá diretamente do Brasil é o CLB 9, tá? Que é equivalente ao nível C1, Advanced de proficiência. Muita gente, imagino que vocês estejam já estudando inglês lá no Brasil, aí no Brasil, procure no seu curso de inglês qual nível você está atualmente. O seu livro deve te dizer uma letra, pode ser A1, A2, B1, B2, C1 ou C2, tá? O CLB 9 é equivalente ao C1, que é quase nativo. Imagina que o C2 é o nativo e o A1 é o iniciante, que não fala nada. Então, o C1 é só um nível abaixo do nativo. Então, a gente tem que levar isso em consideração, que é uma nota alta quando a gente estiver se preparando para a prova. Portanto, também quero fazer um disclaimer, que os critérios de avaliação dos examinadores não levam somente a sua gramática e vocabulário em consideração. E somente 50% da sua avaliação em termos da sua performance, em termos de gramática e vocabulário. Tem outros critérios que é importante você treinar. Então, isso é uma coisa boa, porque você pode compensar qualquer erro de gramática e vocabulário treinando os outros skills da prova. É isso aí, gente. Então, essa foi dica super, super importante. Bom, a gente falou do CLB 9, então, assim, quem tá no C1 no Brasil, que é normalmente a letrinha mais comum que a gente vê em termos de nível, no livro, etc., ou no nível avançado no Brasil, muito provavelmente já tem condições de fazer o IELTS. Mas uma coisa que é muito importante que eu falo para meus clientes é: saber inglês é diferente de saber fazer a prova. Sim. E é preciso treinar para fazer a prova para ter um bom resultado. Então, se a gente pegar um nativo, que não seja a Maria, que fala assim, olha, vai lá fazer a prova para provar o seu nível de proficiência, eles vão bombar, porque eles não vão saber exatamente o que a prova está esperando, né? Como entregar, como fazer o time management. Então, precisa focar na estrutura da prova também para saber exatamente o que eles esperam. Sim. E o que você vai entregar. Bom, a gente falou do CLB 9. Fala um pouquinho do CLB 7, que é o mínimo para entrar no Express Entry e é normalmente também o que é exigido pelos colleges. Qual que é o nível no Brasil, assim? Tá, o CLB 7 é equivalente ao Band 6 na prova. Isso também confunde as pessoas que acham que 7 é equivalente a 7 na prova. Não é. O CLB 7 é o Band 6 na prova. Do IELTS, na prova do IELTS. Do IELTS, sim. Então, nesse sentido, já um aluno intermediário consegue tirar isso. Em teoria, é Upper Intermediate, nível B2, né? Um nível abaixo do CLB 9. Porém, como eu disse, os critérios de avaliação são bem específicos. Se você treinar de acordo a isso, tiver ajuda na sua preparação, e se tiver no nível intermediário, você ainda consegue tirar um Band 6. É bem mais viável tirar um Band 6 que um Band 7. É uma nota bem como uma média. Que é bem, não vou dizer fácil tirar, mas é bem mais viável. E aquela história de que brasileiro que está avançado no Brasil é, na verdade, um nível intermediário. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que pode acontecer. Depende da escola onde que o aluno estiver estudando no Brasil. Eu já fui professora no Brasil em várias escolas usando a mesma metodologia e eu percebi que tem várias escolas, né? E cada um com sua metodologia, cada um com seu livro, seu workbook. Então, às vezes, o que numa escola diz que você está avançado, você vai para outra escola e te coloca na turma de pré-intermediário. Talvez não tanto um gap assim, mas pode acontecer. Eu acho que é sempre levar em consideração que quando você estiver no Canadá, você está falando com nativos, então seu inglês vai estar desafiado. Mas é divertido, eu acho que aprender um idioma tem que ser uma coisa leve, fun. Senão a gente fica desanimado, a gente não acaba estudando, tem que ser uma coisa divertida. Se a gente ficar se comparando o tempo inteiro, a gente não vai para lugar nenhum.
Legal. Então, para finalizar, vamos dar umas dicas pro pessoal estudar e fazer essa experiência de alcançar um nível de inglês mais fã? O que você diz? Sim. Bom, tem vários vídeos no canal do IDP, que tem 2 organizações que fornecem a prova, tá? O British Council, do IELTS, e o IDP, que vem da Austrália. A prova em si foi criada pelo Cambridge. Então, quando você estiver usando o material online, sempre use fontes dessas 3 organizações, o IDP, British Council ou Cambridge University. Eu não indico usar outros sites nem nada, porque a gente não sabe a validade ou se é muito real, parecido à prova em si. E eu já tive aluno falar, eu tava treinando no YouTube com tal vídeo, e eu quando eu vejo o vídeo, nossa, não tinha nada a ver. Então é muito importante usar fontes oficiais. E o canal do IDP no YouTube, eles têm vários vídeos legais que eu tava vendo agora ultimamente, com visuais de como que é o Computer Delivered IELTS, para você ter um tutorial, sentir como que vai ser a prova em si. E tem vários livros do Cambridge, né, que são muito bons para treinar a parte do listening e reading. Sugiro usar o Cambridge 9 até 14, que tem séries de livros. Você pode comprar numa livraria, achar na internet também. E esses livros são ótimos. Eu acho que esses sets é maravilhoso para você treinar. A minha Bíblia é o Cambridge 10, é minha favorita. Super dica, gente. Mas essa é a parte do listening e reading, né? Realmente, gente, para treinar na parte do speaking e writing, que a gente chama os productive skills, que você tem que criar, entregar né? a parte dele. Você não está recebendo informação, você está fornecendo o seu inglês. Realmente é importante ter feedback e correções. Até um nativo pode fazer a prova e não tirar um Band 7 porque não entendeu os critérios de avaliação dos examinadores. Como você estava falando, que até um nativo pode ir, não eu, né? Mas a outra. Então é muito importante receber essa ajuda. Pode ser tanto uma turma ou uma aula particular. A nossa escola English for Canada, a gente oferece aulas particulares porque a gente quer poder dar esse apoio, não somente emocional, mas essas correções personalizadas. Numa turma, o professor não tem essa opção, essa oportunidade de, opa, tá errando nisso na pronúncia, ou tem que melhorar isso, porque tem que dar atenção para todo mundo. Sim. E o aluno acaba trabalhando mais em dupla com outro aluno, então não acaba melhorando a sua pronúncia também não. Então, como eu já fui professora tanto de turma do IELTS quanto particular, por isso que hoje em dia eu trabalho somente com aulas particulares para que a gente veja resultado de vez. É muito mais rápido e eficiente. Eu concordo plenamente com a minha experiência, inclusive, porque eu tive que fazer a prova, né? Eu tive que migrar para o Canadá, fazer a prova para tirar a licença de imigração. Então eu fiz aí Cambridge, eu fiz algumas provas durante toda essa jornada canadense também. E a minha experiência é justamente essa. Então a minha experiência pessoal é que quando você chega no nível ali intermediário avançado, o melhor que você tem a fazer é investir no preparatório da prova. Sim. E eu acho que ter essa oportunidade de ter um professor dedicado, você tem um fine tuning da sua pronúncia, de tudo que você precisa melhorar, muito mais preciso, né? Quando você fala em turma, normalmente eles falam assim, conversa em pairs. Sim. Não tem como, é impossível o professor ficar de olho em tudo que você está falando. E o IELTS e o CELPIP, na verdade, no teste de speaking e de writing, ele vai pegar cada detalhe. Se você usou a preposição correta, o pronome correto, enfim, se você conjugou o verbo corretamente. Então, assim, é muito, muito importante fazer esse fine tuning e a gente recomenda a English for Canada. A gente vai deixar as informações aqui abaixo. E antes de finalizar esse vídeo, eu quero que a Maria fale um pouco mais da English for Canada e dos dados de contato, de como contatar, mas eu vou fazer 3 perguntinhas pra você. Tá. Vale assistir Netflix? Sim, eu acho que aprender inglês tem que ser fun. Tem que ser leve, tem que ser uma coisa divertida. Então, procure um seriado ou algum TV show que você goste, que tem que ser um assunto que você acha interessante, mas sem legenda em português. Sem legenda, pessoal. Vale aprender música e cantar? Sim, mas eu acho que seriado é melhor. Seriado é melhor. Sim, porque às vezes as músicas, eles colocam coisa errada, a conjugação de verbo errado pra caber na música, eu percebi. Mas uma coisa que eu queria te dar uma dica boa, em termos do nosso cérebro, quando a gente tá ouvindo uma coisa, quando a gente tá ouvindo um seriado e lendo o subtítulo em inglês, o nosso cérebro automaticamente lê primeiro, em vez de ouvir. Então, se você quiser treinar seu listening, é interessante na primeira vez ouvir sem nenhum subtítulo. Mesmo que não tá tão confortável, né? Primeira vez, porque senão você lê, você não ouça. E aí você, quando está lendo, você está colocando a sua pronúncia do seu idioma materno em cima. Então você nem está prestando atenção. Então tente colocar sem legenda primeira vez. E aí na segunda, coloca subtítulo em inglês. O TED Talks
Eu adoro TED Talks. É uma boa. Eles têm uns vídeos de 5 minutos de vários assuntos que são muito interessantes. E agora eles têm a versão do transcription abaixo. The caption, tá. Aí você pode colocar em inglês e até eles têm um script e você pode clicar exatamente na parte que ele falou, ou ele ou ela, quem é o palestrante, né? E o vídeo pula para o instante que ele estiver falando isso, para você fazer um loop de ouvir a pronúncia. Então acho que essas são formas muito bacanas de melhorar seu listening, seu inglês em geral. Música, óbvio, bacana, mas eu acho que TED Talks e livros e Netflix, ótimo. Bom, e a terceira dica, fala pro pessoal. Eu acho que é interessante você procurar amizades com canadenses, especialmente para quem está já no Brasil, que não está no Brasil, está no Canadá, procura fazer amizades com pessoas que não são do Brasil. Que eu sei que muitos alunos nossos e todo mundo vem para o Canadá e acaba ficando só com o brasileiro, né? Sim. A gente sabe que o brasileiro é maneiro, muito legal, a gente pode sair, mas também tem que se esforçar, fazer amizade com canadenses. E a gente sabe que é um povo um pouquinho mais devagar, né? A gente não é tão aberto quanto o brasileiro. Mas com o tempo você conquista o canadense, você ganha uma amizade de verdade. Então... É, uma coisa que eu acho que é legal, assim, porque não é que algumas pessoas falam assim, falam que não é pra andar pra brasileiro, e isso parece um kind of preconceito, um racismo. Não é. Assim, na minha época de estudante, por exemplo, eu me lembro que no nosso grupo tinha 1 ou 2 brasileiros e tinha também suíço, italiano, mexicano, britânico, então tava todo mundo ali junto, e aí mesmo nós brasileiros nos forçávamos a falar em inglês porque Sim. tinham todos os outros colegas around. Então essa pode ser uma boa forma, né? Então você vai ter o seu grupo de brasileiros, mas também ter outras pessoas que mesmo entre vocês vai te forçar a falar o inglês. Então isso é muito legal para quem tá aqui. E no Brasil, na verdade, até dando uma dica adicional, existem oportunidades de você, de repente, falar em inglês, né? Então se você trabalha numa multinacional, ou se você trabalha numa região que é próxima à região turística, é provável que receba canadenses ou americanos ou pessoas de outros países. E é legal, né? De repente, né? Se você tem uma região, por exemplo, em São Paulo, na Vila Madalena, tem uma região de barzinhos e tem alguns hostels lá que normalmente recebem muitos viajantes e é natural você encontrar pessoas que falam só inglês, né? Então, fica a dica. Quando você tem essa intenção e você começa a pesquisar, aparecem várias oportunidades de você desenvolver esses contatos e praticar. Praticar é muito importante para você atingir esse objetivo e mantê-lo ativo na sua cabeça. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Maria, quem tiver interessado em contatar a English for Canada, deixa o recado pro pessoal. Sim. Então, se você quiser saber mais sobre a gente, as nossas biografias da nossa equipe canadense, testemunhos de vários alunos que já conseguiram ser LB9 ou conseguiram se migrar para o Canadá através dos nossos programas de estudo, estão disponíveis em nosso site www.englishforcanada.com. A gente começa com uma avaliação gratuita para ver onde que está seu nível em comparação ao seu objetivo. Nossos assistentes falam português, então podem ficar totalmente à vontade. Nossa equipe fala inglês, mas os assistentes estão em português para vocês se sentirem super confortável e à vontade quando entrarem em contato. Bom, é isso aí, pessoal. Um beijo e nos vemos na próxima. Tchau!